Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Emocionado, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, eu vou fazer a primeira meditação, a primeira parte da meditação do estudo do Mística Cidade de Deus, Escola da Divina Vontade. Então, primeiramente, a gente durante a oração ali meditamos, pedimos a Deus perdão em nome de todos, diante de tudo que nós estamos passando no mundo, são muitas realidades acontecendo no mundo, Aprovação de aborto, então, tantas coisas. Então, nós estamos passando por tempos, assim, muito difíceis, E, às vezes, a gente nem sabe pelo que rezar direito, Pelo que rezar. De tantas situações em que nós vemos Jesus sendo ofendido, E uma dessas situações é os sacrilégios que acontecem, A falta de amor, a falta de carinho, de zelo pela Eucaristia. Quanto que a fé esfriou, na presença de Jesus. E a gente vê isso até pelos nossos sacerdotes.
Muitos padres já não acreditam mais, já não se importam mais com o sobrenatural e tentam até apagar qualquer resquício, né, de sobrenaturalidade nas coisas, né, da presença de Jesus. Abafam coisas que eram para chegar em conhecimento de todos, que era para a maior glória de Deus, até para reforçar, reavivar a fé das mesmas pessoas e aumentar, né, no corações das pessoas que vão até a igreja, despertar o amor por Jesus Eucarístico, né? Se tem pessoas que vão à igreja e já comungam por comungar ou não tem nenhum cuidado, né, que estão pecando gravemente ao se aproximar da Eucaristia de qualquer jeito, sem nenhum respeito por Deus, sem nenhum pudor, sem nada, né? Ou simplesmente achando que é só um pedacinho de pão mesmo, sem nem sequer dirigir um pensamento para Jesus. Aí Jesus manifestando esses milagres é sinal de que o povo está precisando de fé. É sinal de que aquele povo precisa de acordar para a presença de Jesus, precisa acreditar. É sinal de que ele tem que manifestar dessa forma, é porque a situação está feia. E aquilo é para a glória de Deus, é para que as pessoas se voltem para Deus, é para que as pessoas acordem para a vida, né? E não vejam que simplesmente estão indo na fila receber um pãozinho, né? Ou que vão de qualquer jeito, sem preparo, sem amor de verdade, né? Nem aí para Jesus, nem aí para o que está acontecendo ali. E é para acordar os padres, é para acordar os ministros, é para acordar a igreja, é para acordar as pessoas, né, acerca do sagrado, acerca do essencial, acerca do mistério, acerca de se voltar de novo, que às vezes elas estão tão preocupadas com o ordinário na vida da igreja, que é a manutenção da paróquia, que é os eventos da paróquia, né, que é fazer bingos, fazer festas, né, e tem festa disso, tem festa daquilo, e nunca para, às vezes, para o espiritual, para uma formação espiritual, porque estão tão ocupadas com o evento e acham que a igreja é para arrecadar dinheiro. Tão preocupados com a parte da arquitetura da igreja, estão tão preocupados consigo mesmos na igreja, se está cantando bonito, se está lendo bonito, se está celebrando bonito, se o povo está gostando, preocupado de encontrar com os amigos da igreja, uns com os outros lá, se conversar e se fraternizar uns com os outros, preocupado com vínculos humanos, mas às vezes não dirige um olhar de amor para Jesus, né? Ou pensa que Jesus nem está ali sofrendo, acho que Jesus está feliz da vida e não está passando por nada, né? Mas não tem ideia do que ele passa nos corações que não recebem ele por amor e aqueles que deixam de receber ele por besteira, por escrúpulo, né? Tava falando isso com Jesus, que me doeu tanto meu coração, né? A mulher, a moça que ela participa do grupo de oração, tava comentando que ia ficar sem comungar, ela comungou, mas ela disse que ia ficar sem comungar porque o pessoal lá que faz da liturgia, ela pediu para colocar o nome da mãe dela no, acho que estava fazendo 4 anos de falecimento da mãe dela, e eles não colocaram na missa, e quando ela viu que não foi lido o nome na missa, ela ficou com tanta raiva das mulheres, tão chateada, que ela falou que quase não comungou. Chegou a comungar. Aí meu marido conversou com ela. E é muito assustador, porque Jesus amado, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo uma coisa dessa. Mas aí a gente percebe que quando a gente ouve uma pessoa que é da igreja, que é de caminhada e tem um pensamento desse, ao ponto de por uma coisa, né, de pôr o nome, aí você vê a falta de confiança em Deus. Se o nome não estiver na lista, não acredita que a intenção que está no coração dela de colocar a mãe não é o suficiente. Se o nome não for lido, não é válido. Então, a confiança, falta confiança em Deus, né? E ainda por cima, quase descontar em Jesus, que não tem nada a ver com a história, né? Não aceitou a cruz, não aceitou o esquecimento, né? Não aceitou. E Jesus não permite de propósito. Tudo tem um para quê. E quando ele te mostra é um exemplo de muitos. Você nunca vê um só, você vê tudo de forma universal com Jesus. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, é tão real o livro do céu, Jesus. Isso às vezes permite a gente ver ele vivo na nossa cara, as suas dores vivas na nossa cara, para a gente entender que não é brincadeira o que o Senhor fala,
Não é brincadeira quando você fala que muitas almas te deixam de te comungar, deixam de te receber por besteira, por minúcias, e isso faz com que você fique ardendo de amor e não fica sendo saciado, né? Mas ele é saciado pela alma que vive na divina vontade em nome de todos. É o que alivia Jesus, é o que repousa Jesus, é o que consola Jesus Eucarístico. É a alma que vive na divina vontade. E aí você vai entendendo como que ele sofre mesmo, porque você vai vendo, ele vai te mostrando, né, numas experiências que você tem, né, de ouvir das próprias pessoas, você vai entendendo que esse universo do que Jesus recebe das almas, e aí você vai percebendo a urgência que tem de cada vez mais, né, de levar essas verdades. E quando Jesus permite esses milagres, é para ser testemunhado para a comunidade, para aumentar a fé delas, ou seja, para aumentar nelas o amor por Deus. E se isso é abafado, se isso não é contado, é sinal de que os sacerdotes e aqueles que abafam os milagres eucarísticos estão querendo que as pessoas não creiam mais no sobrenatural, que as pessoas olhem só para pessoas, porque muitos estão tentando, estão querendo, e às vezes inconscientemente, né? Inconscientemente, estão achando que está fazendo algo muito bom em tirar em não mostrar essas coisas. Muitos acham que está fazendo algo muito bom, porque ele está falando que essas coisas deixam o homem muito preso a fé dura, né? Tem medo de como fique duro ali, preso no sobrenatural, e esqueça de ajudar o próximo, esqueça das pessoas, esqueça de fazer, de ser comunhão com as pessoas, enfim, e vai pôr nas pessoas, e vai entrar naquela auto-idolatria do eu, né? Em que o homem pelo homem, muito sério isso. Então Jesus sofre muito e compartilha conosco esses sacrilégios, essas omissões que são feitas, essas negligências que são feitas, para que possamos dar para Ele toda a reparação e falar da dor dele. Falar disso é reparar Jesus. Falar do que Ele nos comunica, do que Ele fala no livro do céu, e Ele faz a gente ver o livro do céu no dia a dia, para a gente dar mais confirmar a realidade daquilo que Jesus fala e a necessidade, a urgência que tem de que a palavra de Jesus seja considerada, de que a palavra de Jesus seja ouvida, de que Jesus seja ouvido, de que as pessoas amem, né? Respeite, adore Jesus como ele é, né? E não se aproxime de Jesus com descuido, com falta de amor. É muito sério. Então nós precisamos falar, né? E a gente sofre, a gente sofre muito porque Jesus confirma tudo, ele confirma, sempre confirma. Quando ele quer falar de uma coisa, né, ele nos cerca daquelas informações, ele nos cerca para nos mostrar, né, essa do real dele, filha, isso está acontecendo, filha, olha para isso, olha para essa situação. E aí a gente vê a palavra de Deus, né, e vê o que ele fala a respeito e defende essa palavra, defende o que Jesus ensinou. Defende que Jesus falou que não era para o homem viver, né? Confiando em si mesmo, que não é para o homem viver pensando que a missão dele aqui, né? É uma missão de viver para o mundo, né? De ser para o mundo, mas ele foi feito para ser para Deus, né? Foi feito para Deus reinar na criatura e não para a criatura tentar ser Deus de si mesma. E nós precisamos falar, não podemos nos calar, nos fechar. Então aí Jesus nos manda, né? Pessoas, situações, pessoas nos contando, né? Pessoas trazendo as coisas, desabafando, né? Para que possamos denunciar. E o Filho da Divina Vontade, ele não está, né? Aqui para dizer o que ele quer, ele está aqui para dizer o que Deus quer. Então é o que Deus quer falar. Então, você fala assim, vocês que estão falando, não, é o próprio Jesus contando, denunciando o que o homem na sua vontade humana está fazendo com as coisas dele, com as coisas que ele deixou, com os próprios sacramentos que ele instituiu, né? Aqueles que deveriam ser os mais adoradores, os mais propagadores, os mais protetores, né? Acabam sendo aqueles que menos protegem, que menos ama, que menos adora. E Jesus aqui tem voz e vez para falar. Então, Jesus, né, permite, né, esses milagres eucarísticos, pois a fé desses lugares está muito pequena, né? Já comentei.
A fé está muito pequena, então precisa desse testemunho, né? E confia, então, né, confia assim, porque se fala sobre o sacerdote, ele abafa, então mostra para o ministro ser testemunha, e o ministro precisa ser corajoso, né? Ser testemunha. Então Jesus está confiando no ministro da Eucaristia, né? Que ainda confia nele, que tem amor por ele, que tem zelo por ele. Que vai ver aquilo, ele vai ver que é um milagre, que não vai negar o milagre de Deus, que não vai querer ocultar o milagre de Deus, né? Então nós estamos em tempos difíceis, né? E Jesus quer a gente consciente para que nós possamos estar com Ele, dando os atos que Ele deseja, sendo essa extensão dele na terra, fazendo o que Ele faria nesse exato momento ao ver essas coisas. O que Jesus fazia quando Ele via as ofensas das criaturas? Quais as atitudes que Jesus tinha em cada situação que vivia na vida dele, em cada situação de amargura, em cada pensamento das criaturas que passava pela mente de Jesus, ele recebia esses pensamentos das criaturas, o que Jesus fazia? Então nós fazemos o mesmo. E nós estamos no cerco da divina vontade, nunca sabemos o que ele vai nos contar. É a cada dia, é o hoje, é o agora, é o momento, é as coisas que acontecem à nossa volta, é as coisas que ele traz, é aquilo que ele traz para a gente meditar, e a gente fala daquele dia aquilo que ele quer falar. Era a mesma coisa na vida de Jesus. A divina vontade chegava para ele nessa ordem, daquilo que acontecia naquele momento. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo de tudo, mesmo ele sabendo do futuro, ele vivia cada dia, cada momento. E não usou do poder dele para atropelar isso, né? Para fazer em anos, né? Para fazer assim, em anos, né? Antecipar um monte de coisa que seria naquele momento. Por mais que ele fez tudo no seu ato único, já de Deus, ele já fez todas as coisas, Jesus, quando se encarnou e se fez homem, ele viveu um dia de cada vez como ser humano, fazendo as coisas de acordo com o que o Pai permitia, falando naquele dia o que o Pai permitia ele falar, rezando e reparando naquilo que o Pai permitia. É muito lindo Jesus, né? E ele nos ensina a ser do mesmo jeito. Simples, pequenos e sendo guiados pelo amor de Deus. Então ele é Deus, ele fez isso, ele é Deus. Então nós somos muito pequenininhos, mas ele vem em nós. E ele em nós toma esses pequenos atos e os torna grandes porque estão unidos com a vontade dele. A grandeza está na divina vontade, né? Então precisamos ser firmes, corajosos. Muitos por ouvirem esses vídeos fortes, principalmente quando fala dos padres, da igreja, dos sacrilégios, o que está acontecendo, de tudo sendo feito às escondidas, né? Dos escândalos que estão tendo. Então muitas pessoas acabam afastando e saindo, fugindo do canal. Até duvidando de que é Jesus que fala por ser severo. Mas aí a gente precisa conhecer o verdadeiro Jesus. Precisamos conhecer Jesus como ele é. Jesus, ele nos educa em rédeas curtas. Ele é firme, ele é sério, ele não é passa a mão na cabeça, passa mel na boca, para dizer palavras agradáveis. Esse Jesus aí que eles estão ensinando, que fala assim, não, você já é, você tem que se superar, você tem que fazer todos os seus sonhos, você tem que realizar seus sonhos, né? E aquele Jesus consolador que diz que você é maravilhoso, que eleva a sua autoestima lá no alto, a sua pessoa, o seu eu, não é o Deus verdadeiro. Estão vendo, né? Estão vendo Jesus errado, um falso Jesus que estão ensinando. Mas na verdade é a linguagem da serpente. Sabe quando a serpente virou para Adão e Eva e falou: vós sereis deuses? Por vocês mesmos é Deus. Isso quer dizer o seguinte: vocês podem ser Deus sem Deus. E não, nós somos feitos para ser um com Deus. Sim, para serem a imagem e semelhança de Deus. Serem deuses, mas por razão divina, por ter a mesma vontade de Deus, por ter Deus habitando em nós, por viver em união com Deus. Porque nós fomos criados para isso, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Filho de Deus, Deus é, mas é em Deus. Fora, subtraindo-se disso e querendo a independência de Deus, o homem é uma porcaria. É uma porcaria. É trevas pura. Só fora de Deus, só sobra a vontade humana. E vontade humana é a chave do inferno. E vontade humana é inimiga de Deus. E vontade humana
só pensa em si mesmo, é egoísta, só pensa em seu bem-estar, só pensa em ganhar recompensa, só pensa em si mesma. É ela primeiro e pronto. É eu por mim mesmo e cada um por si. Essa é a vontade humana. Essa vontade humana é trevas e precisa ser. Ela não é feia. Ela é feia governada pelo homem, pelo eu, sem Deus. Mas ela em Deus, fundida com a vontade de Deus, se torna uma só vontade com Deus e se torna divina. Ele nos deu essa vontade para se unir a Deus. Agora, ela sem ele, separado dela, sem o governo de Deus, colocando o governo do eu, do homem, é só desastre. É aí que está o problema. Então, como que Jesus encontra um monte de pessoas com suas vontades humanas, com seus vícios, com seus mimimi, e vai falar doce? Se você falar doce, a pessoa nunca vai mudar. Nunca vai falar. Se eu pegar os meus alunos aqui e ser doce com meus alunos, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Entende? Então precisa ser firme para a pessoa perceber que você está falando sério. Você não tem que ser firme com a criança para ela perceber que você está falando sério. Porque quando você fala firme, ela presta mais atenção no que você está falando. Se você falar muito docinho, né? Ela vai ficar apaixonada por você e encantada, e não vai nem prestar atenção na palavra. É muito sério. Ela vai ficar presa à sua atenção. Então precisa ser firme. Jesus é firme porque ele sabe exatamente com quem está lidando. Quando você sabe que você está lidando com alguém que pode ser seu pior inimigo, porque o homem se torna o pior inimigo, né? De Deus e de si mesmo quando ele quer fazer a sua vontade. Então, quando você está lidando com um bicho muito difícil, que precisa ser domado, dominado, que, né, que é o opositor, você não pode ser, você tem que ser casca grossa. Então, Jesus faz isso para nos colocar na ordem. E isso é amor, porque ele quer nos tirar dessa cadeia, dessa escravidão de fazer a nossa vontade. Então, ser Jesus não é para qualquer um, não. Tem que morrer muito para si. Para deixar Jesus livre para falar na sua boca. Então, ele vai falar de todo qualquer assunto que quiser. E não tem um que escapa, nem o Papa. Se ele estiver bravo com o Papa, ele vai falar que tá. E vai falar por quê? E aí a gente vai dizer que tá errado? Se é ele que criou todas as coisas, se é ele que conhece os corações e os pensamentos dos homens, nós vamos dizer que ele está errado? Ah, mas quem garante que é Jesus mesmo? Nem não falou vocês. Quem garante? Não estamos aqui dizendo palavras novas, estamos repetindo a palavra de Jesus, muito claro. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Então, se alguém virar, se o Papa virar e falar para as pessoas, sejam vocês mesmos, está indo contra Jesus, acabou. A própria palavra já denuncia. A palavra já é clara. A palavra já é uma luz muito clara. Entendeu? Jesus, é só você comparar o que Jesus fala. Jesus deixou muito claro que não é para o homem pensar nele mesmo. Que o homem tem que renunciar, não é só as coisas ao seu redor, é a si mesmo. Se o Jesus está dizendo que o homem tem que renunciar a si mesmo, é porque ele mesmo, por ele mesmo, é perigoso. Ele não pode confiar nele mesmo, não. É muito sério. Ele fala, vinde a mim, né? Tem que ir até ele, tem que deixar ele vir, né? É muito sério. Tem que ter ele no nosso coração, porque senão. Então Jesus não é só de dar palavras de conforto, não. Então ser Jesus não é sair massageando o ego de ninguém, não. São palavras difíceis de engolir. Não são palavras carinhosas, não, porque ele encontra um monte de gente errada, um monte de gente mimimi, um monte de gente não me toque, um monte de gente adulterando, um monte de gente pecando, um monte de gente cheia de vício, mesmo com o sacrifício dele na cruz, um monte de gente na igreja, nem prestando atenção no que está sendo falado, nem se importando com aquelas palavras que estão sendo ditas no evangelho nas leituras. Mais preocupada se o cabelo tá bonito, ou se a fulana de tal, com a roupa tal também é bonita que ela, se comparando com os outros, olhando a roupa de um, olhando a criança que tá passando. Rindo se o padre falar o errado, ou se fizer piadinha.
O padre faz uma piadinha, o povo já desliga de Jesus. É incrível. Tanta coisa, tanta coisa. As pessoas se preocuparam em encontrar a colega na igreja, a colega da feira do domingo. Vamos juntas, tá? Assim que a gente sair daqui, vamos pra feira junto. E aí não era hora disso. E falam de Deus? Falam do que foi dito na missa? É complicado. Aproveita o tempo para refletir no caminho do sacolão, no caminho do supermercado, ali da feira do domingo, depois da missa. Aproveita o tempo para refletir o que Jesus falou? Complicado. Por quê? Porque não alimentou, foi e de estômago vazio, da alma, de estômago vazio e voltou. Não porque não teve o alimento lá. Perdeu, porque se preocupou com outras coisas. Às vezes sabe o aviso da igreja, sabe dos eventos da igreja, sabe do dia da próxima missa, mas não sabe nada do que Jesus falou. Nada. É muito sério, gente. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E Jesus é tudo isso. Os homens lá na igreja olhando para a bunda das mulheres, imaginando já coisas, olhando para a aparência da outra mulher. Jesus é tudo isso. Tudo isso. Sai da igreja ali na rua, já está distraído com outras coisas. É muito complicado, gente. E não reflete, não medita a palavra de Deus, nada. Não medita. E mulheres indo para a igreja como se fosse desfile de moda, mostrando o corpo na igreja, não tem nenhum pudor, não tem nenhum respeito por Jesus, não tem nenhum respeito. É muito sério. É muita coisa que acontece. Então, como que Jesus vai chegar para uma geração dessa e dizer palavras confortáveis? Oh, vocês são lindos. Coragem, quem abateu vocês? Não se preocupe com quem abate vocês. Não ligue para as palavras, né, que as pessoas dizem que te deixam para baixo. Eu estou aqui para dar força para vocês vencer todos os desafios. Só que às vezes as palavras que estão deixando elas para baixo, que elas estão ouvindo das pessoas, é Jesus que está falando por meio dessas pessoas. É Jesus que está falando pelo pai, pela mãe. É minha mãe que me deixa para baixo quando ela chamou minha atenção com a roupa que eu estava indo para a igreja. E ela me deixa muito para baixo. Minha autoestima vai lá embaixo quando ela fala que minha roupa está apertada, está transparente. É Jesus falando por meio dessa mãe. É Jesus falando para trocar essa roupa. É Jesus, né, zelando pela sua alma. É Jesus cuidando de você, igreja, templo dele. É Jesus, né, te colocando consciência. E você não ouve. E você fala, essas pessoas que me deixam para baixo, né? Mas às vezes as pessoas que puxou o seu tapete, é o próprio Jesus através delas puxando o seu tapete para te consertar, para te tirar do egoísmo. Entende? Entende? Que às vezes é mais Deus falando conosco o dia todo do que demônio, do que inveja, do que qualquer nome que a gente pode dar. É mais Deus falando através de nós. Se a gente não ouvir Ele na palavra, na homilia, Ele fala em casa, através do familiar. Ele fala através do amigo. Ele fala através de alguém. Porque Ele fala, se calar minha voz, as pedras falarão. Fala através de alguém que talvez nem está indo lá na igreja onde você está indo, mas foi usado para falar com você. Nossa, eu que não sou católico, não tem nada com isso não, mas sinceramente, eu não usaria uma roupa dessa aí se fosse eu, não. Aí você me fala, cala a boca, você nem vai na igreja, tá falando de mim? Era o próprio Jesus falando nessa pessoa, mesmo ela sendo alguém que não vai. Então, quantas coisas, quantas mensagens, quanto Deus tem, quanta luz tem, como que Deus está falando, falando, e nós estamos surdos, cegos, e mudos também, porque não falam, muitos estão mudos, né?
querem ficar mudos para as verdades de Deus. Não podemos falar isso, porque senão o governo vai bater na nossa porta aqui, vai fechar tudo. Não podemos falar tal coisa, senão as pessoas vão ficar destruídas e não voltam mais. Senão não vai ter mais católico se a gente falar. Não vai ter mais catorto, né? Católico vai ter. Não vai ter mais é catorto. Pensa nas almas. Pensa no que Deus quer falar. Porque nós somos feitos para ser ecos de Deus. O que é o eco? É a reprodução do mesmo som primário. É o mesmo som. Você fala abelha, o eco vai dizer abelha. Então Jesus fala uma coisa, renuncia a si mesmo, o eco dele vai dizer renuncia a si mesmo, não vai mudar. Entende? Então nós não estamos aqui dizendo palavras nossas, não. Está tudo na palavra de Deus. Só estamos repetindo o que ele fala. Vai estudar Jesus na voz torta, né, na vida íntima. Vai estudar Jesus no livro do céu, você vai ver que não é um docinho. Nem na Bíblia. Porque eles pegam algumas coisas externas. Eles pegam a parte que ele acolheu lá e falou: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ele fala: olha como Jesus é misericordioso. Olha a mulher chorando aos pés dele. Mas esqueceram a palavra dele. Então, eles ficaram no gesto. Ele olhou com tanto amor com ela. Olha como ele é um doce. Mas esqueceu da palavra dele. Ele olhou nos olhos da mulher e falou assim: vai e não peques mais. Isso não foi doce. Porque a pessoa vai pensar, refletir: meu Deus, não pecar mais. O pecado está me cercando em todo lugar. Ele foi muito claro. Não, nunca mais alimentar nada de pecado. Então é muita mudança que tem que acontecer. Dentro dessa palavra tem muita coisa para entender. Então, gente, a verdade é que liberta, né? É melhor ouvir a verdade do que um monte de mentira reconfortante. Senão a gente não cresce, não amadurece, não muda, né? E vive pessoas assim, muito fracas, né? Não a imagem e semelhança do seu Criador, né? É muito complicado. Temos que andar na linha para ter intimidade com Jesus. Ele falou disso também. A gente tem que andar muito na linha para ter intimidade com Jesus. Não é fácil. Ele entra em tudo na nossa vida para a gente andar na linha, em tudo, no casamento, né? No relacionamento com o esposo, com a família, com os filhos, no trabalho, em tudo que a gente faz, na ordem da casa, das coisas, do jeito que a gente vai na paróquia, por que vai, o que nos move, né? Em tudo o que nos acontece. É por isso que a gente sempre conta a nossa vida, né? Testemunha a nossa vida. Por quê? Porque a gente reconhece que Ele está lá. A gente não vê como algo isolado. A vida espiritual da vida natural. Não, está tudo alinhado, está tudo no cerco da divina vontade. É uma vida só divina sendo vivida pela criatura em tudo o que ela faz. Até dos nossos sonhos, nos nossos sonhos, quando a gente está dormindo. Uma coisa que Jesus pede muito é integridade, né? Porque Jesus, ele era íntegro naquilo que ele falava e naquilo que ele vivia, nos comportamentos dele, né? Por isso que ninguém tinha nada para falar dele. Que quando eles foram acusar ele lá no Sinédrio, né, e foram lá para prender ele, Jesus falou muito transparente para eles, sem nenhuma dificuldade. Falou para eles: eu falei as claras. Por que me interroga? Pergunta para aqueles que me ouviram. Eu falei a clara, não foi escondido, não foi subterrâneo, não foi longe de ninguém, né? Eu fui claro, eu fui simples, eu fui verdadeiro em tudo que eu fiz. Então, aquele julgamento ali era inútil na visão, assim, deles. Se eles queriam encontrar acusação, só seria falsa, só seria coisa distorcida, porque eles não tinham isso para falar de Jesus. Então, Jesus quer o mesmo de nós também, a nossa vida também. Se eu estou vivendo a divina vontade, e, por exemplo, eu não estou na linha no meu matrimônio, meu marido está reclamando, né?
E com razão, e é Jesus nele, é Jesus mostrando para mim. Aí meu marido tá reclamando porque a Ruth só quer saber do livro do céu, da divina vontade. Nem quer ter mais relação comigo, nem importa comigo, me deixa de lado. E Jesus está vendo aquilo e ele vai falar. Entende? Tem algo errado, você não está entendendo a vida na divina vontade ainda, você não está entendendo ser doação, você não está entendendo o sacrifício, você não está entendendo o amor. Então, vai me ordenar. E ele fez isso quantas vezes? Quanto que o Senhor me educa, já me educou e continua me educando em rédeas curtas, né? E precisa contar a vida também, porque às vezes a gente está cego, não sabe o que está desalinhado. E quando a gente fala e medita e partilha e alguém, né, que é Jesus, é o próprio Jesus na pessoa, nos instruindo, nos ajuda para nos direcionar. Precisa ter um cabeça, precisa ter alguém que com mais experiência, com mais caminhada, para nos direcionar, aqueles que estão começando. Então, quanto que isso foi importante para me entender. E Jesus foi muito assim, osso duro de roer mesmo, como está falando aqui. Não é só a Valtorta Luísa que experimentou esse Jesus, né? Todos nós que vimos vivendo a divina vontade, não ouvimos coisas confortáveis. Por isso que muita gente não fica, por isso que muita gente foge. Muito porque quando vem nesse no Jesus, né, falando, olha, isso está errado, isso não é assim, isso é desse jeito, a pessoa quer fugir, a pessoa tá porque ela está acostumada com o falso Jesus que ela já ouve, né, por aí. Ela está acostumada com Jesus que passa a mão na cabeça. Então ela fica chocada e muitas das vezes ela até duvida que é Jesus que está falando. Entendeu? Então, a divina vontade, muitos são atraídos, né? Mas vamos dizer assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, não porque Deus não queira, mas são poucos escolhidos porque são poucos que querem passar por essa rédea curta, porque tem que aceitar tudo, o caldo todo, 100%, o prato, comer o prato todo. Não é só comer o que é doce, né? Eu só quero doce, não quero amargo, não, é tudo, né? É querer tudo, é querer andar na linha e é querer aceitar os modos do divino. E os modos divinos não vão se adequar aos modos humanos, porque a gente chega cheio de coisa, querendo que Jesus se alinhe à nossa vida, e não, é nós é que Jesus não tem que se alinhar à nossa vida, porque tá com aquela visão errada, né, de que o homem por ele mesmo é Deus, e Deus quer ser ele mesmo, quer ser o homem torto, do jeito como é, o homem é torto, o homem por ele mesmo é torto. É nós que precisamos nos tornar divinos, né, Deus é completo, né, e ele se encarnou para mostrar a nossa real natureza divina, mas não de uma divindade sem Deus, né? Sem essa união com Deus, sem Deus morando dentro de nós. Por nós mesmos temos amor? Por nós mesmos somos bons? Não, não. Infelizmente não. Com a nossa vontade humana nos tornamos muito maus. Vivemos muitos pecados, muitas coisas erradas. Então Jesus vem para nos restaurar, para nos alinhar novamente, colocando os traços de Deus. Só que para colocar os traços de Jesus em nós, é muita coisa que tem que ser feita. Então, precisa querer, né? Precisa você escolher, precisa você decidir pela vontade divina. Mas às vezes a gente chega querendo que Jesus faça o nosso gosto, a nossa vontade, né? Que queira que ele seja conivente com a nossa desordem, e não pode. Nunca que Deus vai fazer isso, porque ele negaria a ele mesmo, né? A sua própria vontade, né? E negaria a nossa própria felicidade, porque o homem não sabe o que realmente torna ele feliz. O homem escolhe muitas coisas achando que é o que ele precisa, e ele escolhe pelos sentidos, pelo carnal. E na verdade isso aí só vai trazer tristeza. Então Deus é que sabe, porque como foi ele que nos criou, ele sabe como que nós vamos ser plenamente felizes. E só podemos ser felizes com ele reinando em nós. Foi assim que fomos feitos, para viver junto com Deus, não para viver isolado, não para viver separado dele, né? Então devemos batalhar do jeito certo nesses tempos, falando a verdade para as pessoas, como Jesus, né? Sem medo de crítica, sem medo de perseguição, essas coisas. Nossa Senhora, quando viveu, ela sabia todos os segredos de Deus, mas precisava guardar silêncio, que Nossa Senhora viveu, né, totalmente ordenada na vontade divina, e ela sabia tudo de Deus, ela tinha sabedoria, né?
da divina vontade, de como Deus age, de como Deus pensa, de como Deus é. Ela viu Deus, ela via o Deus, ela ia até o céu. Ela conhecia o coração, a mente de Deus, mas ela naquele momento não era para falar, né? As pessoas, como a gente hoje fala, porque ela viveu na divina vontade, mas a missão dela era na redenção, né? E ela precisava, né? Fazer os atos ali, em nome de todos, né? Reparar os atos dos seres humanos. Então, ela precisou viver nessa santidade da... Ela viveu na divina vontade, mas ela viveu com os atos dos méritos, né? Da redenção. Então, precisou viver as virtudes para já preparar um povo bem disposto, né? Para viver assim, nas virtudes de Jesus, porque ela estava reparando o homem também, e tudo que o homem não foi virtuoso, e tudo que o homem, ao sair da vontade de Deus, né? Ficou fazendo tudo o contrário do que Deus é, né? Então ela precisou ser esse espelho, né, da virtude, da beleza de Deus, né, dos atributos de Deus, né, vivendo ali. E o silêncio era um deles, né, naquele momento não era para ela falar. Então Nossa Senhora não atropelou a divina vontade, ela fez só o que Deus queria, né. Ela nunca colocou o dela, né, ela só teve a vontade de Deus constantemente, né, vivendo, e Jesus também viveu a missão dele que Deus pediu para ele. E para nós, na santidade divina, ele já reparou essa parte da santidade humana. Agora ele pede de nós a divindade. Responder a Deus voltando ao propósito original para o qual nós somos criados. Porque ele, Maria, já abriu os caminhos para a gente voltar à ordem, né? Para a gente voltar à divina vontade. E na divina vontade, sendo um com Deus, nós não somos calados, nós somos falantes. Porque nós temos fusão com Deus, comunicação com Deus. E nessa comunicação, tudo que nós aprendemos não é para nós, a gente fala para os outros, comunica, né? Defendemos a Deus, né? Falamos de Deus, falamos da palavra de Deus. Não tem união maior, né? Essa união com Deus nos produz em nós o falar dele. Não tem como estar unido com ele e não falar. Então somos falantes e obrantes, né? Então Deus nos chama a sermos assim, né? Os escritos não são escritos mudos, né? Para ser guardado na caladinha, né? Como fazem com tantas coisas de Deus. Não é, né? Deus não fez assim. Ele fez, né? Justamente usando até o meio da internet, não é à toa. Para ficar bem exposto, bem público mesmo. Para não ter desculpa para ninguém tentar abafar essas palavras, né? Então é ali mesmo, né? A gente não pode ir de casa em casa falando. É Deus que distribui, né? Mas ele nos dá um meio acessível para todo mundo, né? Que é a internet. Então, nada é por acaso, né? Nós estamos nos tempos propícios para a divulgação desses conteúdos. Então, a nossa missão é divulgar a divina vontade. E a gente sente uma urgência em nós de falar dessas verdades, porque é a mesma urgência de Deus, porque nós queremos o que Deus quer, né? E Deus não quer pessoas que se silenciam e que fogem, e que na hora da bronca sai correndo, né? Na hora que o trem fica feio, na hora do Osana, beleza, Osana é o rei, né? Divina vontade, maravilha, vamos lá, atos na divina vontade, né? Isso e aquilo na divina vontade, que lindo, que maravilha. Aí na hora que tem que falar forte, firme, coisas difíceis de desabafar, as piores catástrofes que Jesus traz, de verdade, do que está passando nas almas, aí foge, né? Corre, né? Não, não é assim. Não é? É para estar na alegria e na dor, é para estar com Jesus no Osana e no Horto das Oliveiras, lá no julgamento, lá também no Sinédrio, para estar com ele percorrendo as ruas de Jerusalém, para estar com ele na cruz e na ressurreição, é para estar com Jesus em todo lugar, né? E é esses filhos que eles querem, desapegados de si mesmo e totalmente disponíveis para Deus, como Deus quiser, né? Então, é muito sério.